Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a Tibi, Domine. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos, ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Verbum Domini. É conduzido ao presidente da nossa celebração, que o beija em seu e nosso nome, depois nos abençoa com ele. Podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Digníssimo Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas,
Excelência Reverendíssima, Sr. Cardeal Dom António Marto, Excelência Reverendíssima, Sr. Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, estimado Sr. Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas, caríssimos irmãos no sacerdócio, diáconos e acólitos, caríssimos irmãos e peregrinos, no Evangelho que escutamos, Jesus fala à multidão. Os de dentro, que estão com ele, dizem-lhe que os parentes estão lá fora e querem falar com ele. Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É grande a novidade que Jesus apresenta. Não são os laços consanguíneos que fazem de nós família de Jesus, mas é da escuta atenta e da atuação da palavra: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqueles que o escutavam não confiaram, ficaram no seu mundo, fecharam-se e afastaram-se. Os discípulos, por sua vez, souberam escolher a palavra, entraram na comunhão, tornaram-se filhos, porque quiseram fazer a vontade do Pai. E assim surgiu a nova família de Jesus. Escutar a palavra é importante, mas o Senhor diz-nos que não basta. É preciso guardá-la e pô-la em prática. Temos de entrar e comungar essa palavra, e só depois é que surge a vontade de partilhar aquilo que recebemos no encontro com Jesus, a necessidade de a transmitir e a revelar nos gestos, nas atitudes, nas palavras, em pequenas ações, e deixar que possa germinar e dar os seus frutos. Caríssimos irmãos, somos chamados a fazer a vontade do Pai, ou seja, a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É que Deus quer que todos se salvem. Por isso, nos deu a grande capacidade para amar. Na oração que todos os dias, possivelmente, todos nós rezamos, na oração do Pai Nosso, dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim a vontade de Deus, que se cumpre no céu, deve cumprir-se também na terra. Precisamos de passar das palavras aos atos, das intenções às ações diárias na vida de cada um. E isto fará toda a diferença, desde a pequena comunidade em que vivemos à comunidade maior. Como nos recorda São João: meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade. Olhemos para a Virgem Maria, a cheia de graça. Ela é a figura da Igreja à escuta da palavra de Deus, que nela se fez carne. E Jesus, o seu Filho, veio ao mundo para fazer a tua vontade. Jesus revelou o amor do Pai e garantiu que só entrará no reino do céu aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Pois só os que reconhecem e praticam essa vontade
é que constituem a sua família. Os apóstolos fizeram o mesmo. Ouviram a palavra, aceitaram o convite do Senhor, deixaram-se tocar pela palavra e seguiram-no. Fazer a vontade de Deus é para nós hoje caminho de santidade. Esta é, na verdade, a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, dom e tarefa, seguir o Santo de Deus na força do Espírito que é Jesus. É ação de graças, paciência, é comunhão e relação pessoal. É deixar Deus fazer a sua vontade em nós e através de nós. Jesus veio proclamar e viver uma realidade nova, o reino de Deus. E todos estamos convidados a entrar em sua casa, ouvir a sua palavra. Queremos fazer parte da sua família. Basta reconhecer Deus como nosso Pai e os outros como nossos irmãos. Todos somos filhos prediletos de Deus. A palavra proclamada há 2000 anos por Jesus, com que dava a conhecer os mistérios do reino, é a palavra celebrada, rezada, anunciada e partilhada por cada um de nós que a vive e segue o mesmo Senhor nos caminhos da vida. É aí, no meio da comunidade, que devemos testemunhar e pôr em prática essa mesma palavra, denunciando as injustiças, a falta de solidariedade social, a cultura individualista, a indiferença, procurando viver o amor, sendo sinal e construtor da paz entre os povos. Partilhar a palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos, vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e missionária. A Igreja da qual fazemos parte é a família de Jesus, pois todos estamos no coração de Deus. Não vamos sós. O Espírito do Senhor está sempre conosco e nos dará a sua força. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Pai, de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Caríssimos irmãos, como nos diz o Papa Francisco, nós somos o agora de Deus. O nosso testemunho, a nossa paixão, a nossa alegria, o nosso entusiasmo são necessários para animar a barca da Igreja que queremos missionária e para contagiar esta sociedade em tempo de mudança. É que para Deus o hoje é mais importante que o amanhã. Nesta peregrinação internacional aniversária, queremos recordar a promessa feita à Nossa Senhora a 13 de julho de 1917, em que a Virgem Santíssima disse que Deus queria estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria como forma de alcançar a paz, terminando com esta certeza: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. A paz é dom de Deus e tarefa de cada um com a força do Espírito. Não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso coração. Não depende de nós a conversão dos outros, mas podemos propor, testemunhar vivências.
É esta rede de bem-fazer e promover a paz a que todos estamos chamados. A promoção da paz no mundo faz parte da missão da Igreja e é parte fundamental da mensagem deste santuário. É um desafio exigente, porque a paz exige a promoção da justiça, a opção preferencial pelos mais pobres, a defesa da dignidade e igualdade de todas as pessoas, a proteção do ambiente. Precisamos de um outro olhar sobre a pessoa e sobre o mundo. Que cada pessoa assuma o compromisso de ser construtor da paz. É um desafio que vale a pena viver. Que a Senhora de Fátima, discípula do Senhor, que aceitou a vontade de Deus com tanta docilidade, nos ajuda a sermos homens e mulheres de sim, generosos e alegres.